Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pela Rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Esse é um episódio da série Comida Boa e no Prato, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Felipe Stepoli e comigo na apresentação está a Natália Carvalho. Ótimo contar com você hoje, Natália. Felipe, também é um prazer para mim estar com você e com todos que nos acompanham. Nesta série, a gente vai conversar com você, o nosso ouvinte, sobre como garantir o acesso a alimentos em quantidade suficiente, mas também com qualidade. É isso que os especialistas chamam de segurança alimentar e nutricional. No episódio de hoje, vamos falar sobre a qualidade dos ingredientes dos alimentos que consumimos no dia a dia e os riscos que alguns deles podem provocar à nossa saúde. Para falar sobre a tal comida de verdade e entender melhor o que são os aditivos e agrotóxicos presentes em muitos alimentos, a gente vai conversar hoje com a nutricionista Viviane Lansky, que também é professora e pesquisadora da UFPE, com atuação nas áreas de tecnologia de alimentos. Então, Viviane, quando se fala em alimentação saudável, muita gente associa o termo à ingestão de alimentos especiais, ou seja, mais caros ou pouco acessíveis. A partir disso, surge uma discussão sobre o que seria comida de verdade. E eu queria saber se você podia explicar, afinal, o que é que define uma comida de verdade. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa conversa. Então, vamos lá. O que seria esse termo comida de verdade que se popularizou, né, nos últimos tempos aí, com a população, na verdade, cada vez mais preocupada, né, com a saúde. E, na verdade, comida de verdade é um termo que a gente associa com o termo alimentos in natura, né? Que seriam os alimentos no seu estado natural, sem terem passado por nenhum processamento, né? Ou nenhuma adição de outros ingredientes ou nenhum método de conservação. Então, os alimentos da forma como né, eles aparecem na natureza. Né? E aí, para consumo, a gente teria só que fazer higienização, descascamento, tirar caroço, etapas consideradas etapas preliminares, etapas de beneficiamento. Né? Então, esse termo comida de verdade a gente associa muito com a questão dos alimentos in natura, né? Que é esse alimento aí já pronto para consumo, necessitando só de etapas preliminares, né, básicas para serem consumidos. Então, primeira definição seria essa, e ela é trazida no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é publicado pelo Ministério da Saúde, foi atualizado recentemente, e ele traz essa definição do alimento in natura, que é aquele alimento que já está assim, pronto para consumo, sem necessitar de um processamento pela indústria. Tá? Então, esse seria o termo para comida de verdade, né, como a gente diz. Sim. E dá para dimensionar o quanto dessa comida de verdade nós brasileiros consumimos, de fato, no nosso dia a dia. Por exemplo, dá para saber quanto a gente come mal nesse sentido? Na verdade, os últimos estudos que vêm surgindo, né, acerca do consumo alimentar da população, especialmente da população brasileira, vem mostrando uma queda. A cada pesquisa a gente vem observando uma queda nesse consumo dos alimentos in natura, né? Que seriam as frutas, os legumes, as hortaliças, os cereais, os grãos, tubérculos, né? E um aumento do consumo dos alimentos que a gente chama de industrializados ou processados, né? Que aí entram as bebidas açucaradas, os biscoitos recheados, os salgadinhos, né? Doces de uma forma geral, que são realmente alimentos processados, adicionados de sal, açúcar, gordura, enfim. Então, isso a gente vem observando ao longo dos estudos, né? A última POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, ela mostra isso de uma maneira bem clara, a questão da redução do consumo, né, de arroz, feijão, frutas, hortaliças, e o aumento do consumo desses alimentos processados, né? Isso é algo que a gente vem observando nos estudos claramente na população brasileira. Dá para entender por que essa queda? Quais são os fatores que influenciam isso? Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Na verdade, inclusive, alguns estudos mostram isso também. A gente tem desde a questão de a mulher trabalhando fora, como um ponto que também é colocado, né? Porque isso impacta, por exemplo, na alimentação desde o início da infância, né?
muitas vezes a mãe já deixa a criança numa creche, né? Ou é outra pessoa que cuida, então já não há aquela introdução alimentar de uma forma, né? Da forma como a gente recomenda, com a alta exposição a frutas, legumes, hortaliças. Então, desde o início já se cria um hábito alimentar já um pouco deficiente, né? Digamos assim. Então, existe esse ponto, existe também o fato de que as pessoas hoje vivem uma vida mais corrida, né? Tem menos tempo para preparar suas refeições, a questão também da disseminação dos deliveries, né, de comida já pronta, a questão da praticidade também, e da rapidez com que a gente tem acesso a alimentos industrializados, né, em relação às in natura, que a gente ainda precisa preparar, higienizar, enfim. Então, tem essa questão também da própria vida corrida, né, da falta de tempo. A gente pode falar também da falta de conhecimento, né? Tem pessoas que desconhecem, na verdade, métodos e técnicas de preparo dos alimentos, que não conseguem organizar essa rotina dentro de casa, não sabem aproveitar os nutrientes, não sabem formas de como cozinhar, como preparar, como armazenar, né? E aí, às vezes, até acham, mas eu acabo jogando o alimento fora, né? E tal. Então, existe isso também, né? A falta de conhecimento de como usar. E, às vezes, também a falta de conhecimento do próprio benefício que o alimento traz para a nossa saúde, né? Tem pessoas que não têm uma preocupação, assim, muito, muito grande, né, com o que consome, né? E enquanto não aparece alguma doença relacionada à alimentação, vai levando, né, a vida e aquele hábito alimentar da forma como foi construído, como está acostumado. Então, na verdade, são muito, pontuei aqui uns 4, né? Mas são muitos fatores que levam a isso, né? Tem pessoas que são muito resistentes à questão realmente do hábito, por conta do hábito alimentar, né? Foi educado desde a infância, acostumado, né, a consumir alimentos processados, então já tem um paladar adaptado a altos teores de sal, açúcar, gordura, e isso a gente não encontra em alimentos in natura, né? O sabor é diferente, a textura, e essa questão do hábito impacta muito também, né, nessa redução, né, do consumo desses alimentos no dia a dia. Entendi. Ô, Viviane, você já falou um pouquinho sobre isso, mas quais processos fazem com que um alimento passe a ser definido como industrializado ou ultraprocessado? Existe alguma diferença entre esses dois termos? Sim, a gente pode, na verdade, tem vários critérios para a gente classificar os alimentos, né? Um deles é com base no processamento. Então, a gente teria alimentos pouco processados ou muito processados, modificados, um pouco modificados, muito modificados, enfim, isso do ponto de vista do tipo de transformação que aquela matéria-prima sofre, né, dependendo do processo. Mas o Guia Alimentar para a População Brasileira traz uma definição com base na introdução de ingredientes, para simplificar, né? Então, a gente tem quatro classes de alimentos que são trazidas no guia, que é a questão do alimento in natura, que foi o que eu já comentei, né, que é aquele alimento no seu estado natural, que para consumo basta, né, descascar ou higienizar, né, fazer processos básicos. E aí as outras 3 categorias são os minimamente processados, que são aqueles que são comercializados, né, aliás, para que eles sejam comercializados, né, eles passam por operações que não causam transformação na matéria-prima e que não precisa adicionar ingredientes. Então, seria um produto resfriado, um produto congelado, um produto que foi apenas descascado, cortado, higienizado, né, embalado, mas ele ainda é um produto que não sofreu adição de outros ingredientes. Então, seria, por exemplo, um milho que a gente já compra descascado, embalado, né? Uma macaxeira que a gente já encontra descascada, embalada a vácuo. A questão da tecnologia de embalagens auxilia muito para a gente ter um produto fresco, né? Mesmo ele já sendo cortado, ralado, picado. Como a gente pode encontrar algumas hortaliças também, saladas já prontas. Então, esse seria o minimamente processado, aquele que essas operações que a gente faria em casa, né? De descascar, cortar, picar, isso já é feito na indústria, e o produto já chega pronto para consumo, né, quando a gente vai adquirir. E aí a gente tem também os processados, que aí sim são os alimentos que passaram pela adição de sal ou de açúcar para aumentar a sua durabilidade. Então, a gente teria, por exemplo,
um doce de fruta, uma compota de fruta, uma sardinha enlatada, né? A gente tem ali a gente consegue visualizar a matéria-prima, né? A matéria-prima continua ali no seu estado original, né? Apenas sofreu algumas operações ali de corte e descascamento, mas teve a adição ali de uma salmoura, de um açúcar, né? No caso, uma sardinha em óleo, teve a adição do óleo para ampliar o prazo de conservação. Muitas vezes é utilizado o calor, né? No caso aí também de produtos de fruta, de produtos de vegetais, os enlatados, né? Ou aqueles em caixinha, molho de tomate, onde se usa o calor para fazer essa conservação, mas o produto, a gente ainda consegue identificar, né, a matéria-prima ali, não seria um produto processado. E, por fim, o ultraprocessado, que aí, pela definição, são produtos que foram formulados, né, para serem aquilo que eles são, né? Então, por exemplo, um refresco em pó, que a gente compra para reconstituir, né, e fazer o refresco líquido. Ali a gente tem, pela legislação, uma exigência de em torno de 1% de fruta, né, de polpa de fruta, e o restante são outros ingredientes. Aí vem açúcar, vem vários aditivos, né, entre eles os edulcorantes, que são os adoçantes, né, os corantes, os espessantes, os estabilizantes, e aí tem várias classes aí de aditivos. E aí, normalmente, esses são caracterizados por serem muito ricos em açúcar, em gordura ou em sal, né? Então, são essas 4 categorias. Os in natura, os alimentos minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Então, só para exemplificar, a gente teria, por exemplo, um abacaxi in natura, aquele que a gente compra com casca inteirinho e leva para casa. Um abacaxi minimamente processado é aquele que o vendedor ele já cortou, né, tirou a coroa, tirou a casca, já fatiou, sanitizou, higienizou ele todo, coloca na bandejinha, a gente compra. O abacaxi processado já seria, por exemplo, um doce de abacaxi ou um suco de abacaxi, né? Onde a gente tem já algum processo aplicado ali, alguma transformação com a adição de açúcar, né? E no caso de um ultraprocessado, um exemplo seria o refresco em pó de abacaxi, onde a gente nem imagina mais o abacaxi ali, certo? Então, só para ficar clara nessa questão de como a gente identificar, né, um produto processado, ultraprocessado ou minimamente processado. E aí, conforme a intensidade deste processamento, a adição desses ingredientes, a orientação é que a gente evite o consumo frequente, né, e em alta quantidade desses alimentos processados ou ultraprocessados. Viviane, e por que o alimento ultraprocessado ele pode ser prejudicial à saúde de quem consome? Então, como eu falei, esse é um alimento que, em geral, ele tem um alto conteúdo de açúcar, né, ou de sal, ou gordura, né? E esses ingredientes, né, eles têm já existem vários estudos, isso é bem documentado na literatura, que quando eles são consumidos em excesso, eles levam a prejuízos à saúde, né? Então, o alto consumo de açúcar, por exemplo, está relacionado ao aumento da glicose do sangue, né, a resistência à insulina, que isso pode levar ao diabetes, por exemplo. Tem outras situações também, como doenças que cursam com inflamação de baixo grau, né? O açúcar também piora um pouco esse processo inflamatório do organismo. A questão do sal, né, também já é bem esclarecido que o excesso o aumento, né, do consumo de sal pode levar ao aumento da pressão arterial, e essa pressão arterial aumentada também leva a um prejuízo à saúde, ao risco maior de doença cardiovascular, enfim. E a questão do excesso de gordura, né? E aí também isso depende muito do tipo de gordura. A indústria, para conservar melhor alimentos onde ela adiciona gordura vegetal hidrogenada ou interesterificada, que a gente já tem estudos também mostrando que o consumo desse tipo de gordura modificada, produzida industrialmente, leva, né, ao aumento do colesterol, dos nossos níveis de colesterol e também do colesterol chamado de colesterol ruim. Né? Então, por isso que o consumo excessivo e frequente desses alimentos traz uma série de prejuízos à saúde. Viviane, atualmente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é comandado pela ex-deputada Tereza Cristina, então líder da bancada ruralista. Desde que ela assumiu o novo cargo, 967 agrotóxicos foram aprovados para uso nacional. Entre eles, quase 5% estão classificados como produtos altamente ou extremamente tóxicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo algumas substâncias que são proibidas na União Europeia, por exemplo, como a atrazina. Considerando a nossa alimentação, qual é o efeito dessas liberações para a saúde das pessoas, tendo em vista o que você estava conversando com o Felipe agora há pouco?
Essa questão dos agrotóxicos é extremamente preocupante, né? A gente tem, por exemplo, hoje uma alta incidência de uma série de doenças que, algum tempo atrás, a gente não ouvia falar, né, em relação à prevalência que acontecem hoje, até em relação a câncer, né, a doenças também neurológicas, enfim. Isso, né, pode ter uma relação com esse consumo elevado de agrotóxicos. Isso é algo real, né? A gente tem alguns trabalhos na literatura mostrando essa relação. Assim, o efeito principal, ele é cumulativo, né? Quando a gente pensa numa legislação que autoriza uma série de produtos químicos, né, para uso em alimentos, a gente pensa em efeitos agudos e em efeitos crônicos. Então, efeitos agudos a gente pode ter principalmente naquele agricultor que está usando o produto, né? Então, hoje no Brasil, a assistência a esse agricultor é muito falha, né? Por isso que no relatório que a Vigilância Sanitária publica, né, frequentemente acerca da análise dos alimentos que a gente consome, da presença de agrotóxicos ou não, geralmente se encontra algum agrotóxico que é proibido o uso no Brasil, né? Porque a gente tem um produtor rural que muitas vezes está usando o produto ali sem nenhum tipo de assistência de um agrônomo, né, ou de um técnico especializado. Então, o que acontece? Ele que está ali aplicando, que está em contato direto com o produto, ele pode ter os efeitos agudos da exposição àquele agrotóxico, né? Então, a gente vai ter questão de alergias de pele, de problemas respiratórios, ardência, né, desidratação, enfim, são efeitos mais agudos relacionados àquela exposição intensa. E a gente que consome esses alimentos, né, cheios desses agrotóxicos e desses compostos, muitas vezes em altas concentrações, exatamente porque, como não há essa assistência ao produtor, ele às vezes acaba colocando uma dose maior ou não respeitando o período de carência, né, porque tem agrotóxicos que são colocados na semente ou colocados aspergidos mesmo em cima do vegetal, mas precisa ter um tempo de carência até que esse vegetal seja levado para comercialização. E muitas vezes não é respeitado esse tempo, né, para que esse agrotóxico, ele, sei lá, se dissipe no ambiente, enfim. E aí a gente acaba consumindo isso, né? Então tem muita questão envolvida aí que leva esses agrotóxicos a chegarem na nossa mesa. E é muito preocupante essa questão por conta desses efeitos crônicos. E aí a gente já tem alguns relatos na literatura de uma série de doenças relacionadas a esses efeitos crônicos dessa exposição ao agrotóxico, seja no ar, seja pela ingestão, né, como é o maior caso em relação aos alimentos. E aí a gente vai ter, por exemplo, desde problemas como dificuldade para dormir até infertilidade, né, problemas como câncer, como doenças neurológicas, né, desde o início da infância, né, então tem alguma relação também com, por exemplo, doenças neurológicas da criança, né, TDAH, autismo, enfim, ainda assim, estudos também, nada como, assim, não ainda causa e efeito, mas a gente tem estudos até em vivo, né, com ratos, alguns estudos observacionais mostrando essa relação. E aí, a grande questão é quem está lá, né, como vocês falaram, quem está lá legislando, né, é que deveria realmente estar bastante preocupado com isso, porque são as futuras gerações que vão perceber efeitos mais intensos, assim como a gente está tendo hoje, né, efeitos relacionados à liberação que ocorreu, por exemplo, na década de 30, né, que foi o início da Revolução Verde, a gente está tendo esse efeito crônico mostrado com mais intensidade agora, então a gente vai ter gerações daqui a 20, 30 anos com outros efeitos que a gente nem sabe, né, a partir dessa liberação de outros compostos, de outras substâncias aí. Então, realmente é bastante preocupante, né, para nós da área de saúde. A gente que recomenda muito, né, coma frutas, hortaliças, verduras, são os alimentos que realmente a gente mais encontra, né, esses agrotóxicos. Ô, Viviane, falando nisso, quando a gente vai comprar os produtos no supermercado, a gente não tem como saber se foi produzido com agrotóxico ou não, né? Então, como escapar desses riscos? Tem algum tipo de tratamento dos alimentos que elimine ou minimize os agrotóxicos presentes? Então, tem algumas orientações por aí que falam sobre o uso de bicarbonato de sódio para eliminar agrotóxicos, né? Então, falam na hora de fazer a lavagem dos alimentos, adicionar bicarbonato de sódio, mas não existe assim nada muito comprovado em relação a uma substância que ajuda a eliminar agrotóxicos, né? Esses que são adicionados no vegetal ou no produto já pronto para consumo.
Até porque a gente tem muita variedade de agrotóxicos, né? Então não existe ainda um produto hoje que seja capaz de eliminar todos eles. E a gente também tem a questão dos agrotóxicos sistêmicos, que são aqueles adicionados na planta, no solo, né? Na planta não, na semente, desculpa, no solo, né? E aí a própria planta já vem ali, já cresce ali com aquele agrotóxico que a gente não tem como eliminar porque ele não está na superfície, né? Então a grande questão é tentar reduzir realmente o consumo a partir de algumas estratégias. A primeira delas seria, caso possível, né, consumir alimentos orgânicos. Isso não vai fazer com que a gente fique 100% sem exposição a agrotóxicos, porque o arroz e feijão, por exemplo, né, que é difícil a gente ter acesso a eles orgânicos, eles têm também agrotóxicos. Mas pelo menos as frutas, os legumes, as verduras, né, a gente consegue reduzir um pouco essa exposição ao consumir orgânicos. Lembrando que também a gente precisa saber se o orgânico que a gente compra também é orgânico, porque a gente tem que confiar no produtor, né? Hoje, nas feirinhas de orgânicos e tal, a gente tem produtos que não têm selo de certificação, que não tem fiscalização, enfim. Então, é uma relação muito de confiança também com o produtor. Mas é uma maneira da gente reduzir o consumo, né? Uma outra estratégia é sempre procurar a questão das feiras livres, né? Além das feiras de orgânicos, porque aí a gente tem acesso a produtos e que sejam feiras da sua própria região onde você mora, porque a chance da gente ter um produto sem agrotóxicos é maior, né? Um produto que foi colhido e está sendo comercializado numa distância curta, né? Então, ele não... possivelmente é o próprio produtor ali que está vendendo na feira, né? Então a gente consegue até conversar com ele e tudo mais. Essas são estratégias de tentar reduzir, né? Infelizmente a gente não tem como se livrar enquanto a gente não tem uma legislação, né, mais robusta em relação a isso, né? Se a gente tivesse uma legislação, uma fiscalização um pouco melhor, seria um pouco mais fácil, né, da gente conseguir reduzir essa exposição a esses contaminantes. Então, o que eu sempre oriento é, se possível, orgânico, e se possível, compre esses perecíveis na feira livre, perto da sua casa, né? Tente também fazer um rodízio onde você compra esses vegetais, né? Não comprar sempre o mesmo supermercado, que provavelmente você vai estar consumindo sempre do mesmo fornecedor que usa aqueles mesmos agrotóxicos, né? Então, tentar fazer um rodízio aí também ajuda. Agora, um produto que ajude a eliminar em casa, isso, infelizmente, a gente ainda não temos isso hoje. Nós encerramos esse episódio da série Comida Boa e no Prato, agradecendo a nutricionista Viviane Lansky. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui comunicando, né, falando sobre alimentação saudável e falando como nós podemos melhorar a nossa saúde através da alimentação. Para mim é sempre um prazer estar, né, na verdade, trabalhando acerca desse tema e informando a população sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço a Felipe e a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pela Rádio Paulo Freire AM 820 kHz. Obrigado a todos, obrigado, Viviane. A produção desse episódio da série Comida Boa e no Prato foi feita por mim, Felipe Steppler, junto aos meus colegas de curso de jornalismo, Natália Carvalho, Caroline Torpe, Manuela Figueiredo, Maria Eduarda Silva e Marina Pinheiro. A orientação foi da professora Ivana Festini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias, do LIS, Laboratório de Imagem e Som da UFPE.